Boa noite, pessoal. Alegria da gente poder estar se encontrando novamente. Bom, a presença de todos, né? Então, a gente está dando sequência ao nosso estudo da Roda da Vida, como caminho para a lucidez, o livro do Lama, Santen. Nós vamos começar fazendo as nossas preces iniciais. Eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente estabelecer a nossa motivação, sempre relembrar, né? Por que que a gente faz a prática, por que que a gente estuda, né? Sempre. Isso reverbera nos seres que a gente está conectado, e no caso todos, né? Mas é claro que as pessoas mais próximas, né, aqueles que a gente convive mais, acabam sentindo isso. Então, que haja essa motivação de incluir cada vez mais seres na nossa prática, né? Aí depois a gente faz um tempo de silêncio, de meditação, eu guio um tanto, depois a gente faz um tanto de silêncio, e aí a gente vai para o estudo propriamente dito. Então vamos lá. Prece de sete linhas, na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siri. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siris. 오, orien yansam hemaye sardam polam yansen choki no drubne pemajane jetsundrak kordu kandro mampe kor jeji jesu dadru ki inji lobjir jesu son Guru Pema Siddhi Hum Orien Yugi Nugyan Sam Pema Gesar Dompola Yatseng Choki No Drupne Pema Junne Jetsum Drak Ordu Kandro Mampe Kor Chi Jesu Dadru Ki Jinji Lobchi Jesu Song Uru Pemai Siddhi Hong Ho Gen Yugi Nagyang Sam Pema Gesar Dompo Bulan Yatseng Chogi no Drupne Pema Junne Jetsun Dag Kordu Kandro Mampe Kur Chiji Jesu Dadu I Jinji Lobchi Sheksu Song Guru Bemai Siddhi Hum. Refúgio em Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonam Bajam Chu Bardu Dani Cham Suchi Dagi Jing So Jing Pe Sonam Chi Drola Pinchi Sanje Druparshu Sangye Chodam Sochi Chonam Lajan Chu Bardu Dani Cham Suchi Dagi Jing So Jing Pe Sonam Chi Rula Vinci Sanje Drupar Show. Então vamos encontrar uma posição confortável para o corpo, para a mente. Procure manter a coluna ereta, os ombros relaxados.
Traga sua mente de volta para o momento presente. Olhos relaxados, repousarem à frente. Tá? Início a nossa prática meditativa de shamatha, calmo, repousar, permanência serena, a mente centrada, energia equilibrada e o corpo relaxado. Você pode eleger o foco que estiver mais acostumado, familiarizado. Pode ser a respiração, tanto no abdômen quanto nas narinas, ou mesmo os lúmenes, ou então a maneira como fizemos uma prática anterior, conforme a descrição de Dudjom Rinpoche, onde você observa a quietude, o movimento e a consciência. O mais importante é a qualidade da sua presença. Ter o relaxamento, a estabilidade e a vivacidade da mente. Então, seguimos a nossa prática em silêncio.
Tudo bem, pessoal? Vamos voltando. A gente tem feito aí 10 a 15 minutos, né, de meditação silenciosa, fazendo essa prática de shamatha, né, de retornar a mente ao momento, tornar ela maleável, ela mais aberta, disponível, né, receptiva para a gente poder olhar os ensinamentos. Então a gente está na metade do curso, né, do nosso estudo. Acho que até o final do ano a gente conclui. E nas próximas 2 semanas eu vou estar viajando, daí a gente não vai ficar sem o horário, né? Daí a gente pode, eu vou mandar material para vocês, né? Podem pegar os vídeos anteriores, quem não acompanhou os nossos encontros, né? E aí eu vou mandando material complementar, né? Mas a gente está na metade do livro também, a gente viu até o sexto elo. Então a gente começou olhando, o Lama traz para nós as quatro Gabriel, notas. Oi, pode só, falar, Diego. só para eu anotar aqui, dia 3 e dia 10 isso? Isso, a gente vai estar de férias, aí a gente não vai estar aqui. Tá, Eu então a gente volta Abravanel. só dia 17. Isso, daí a gente volta no dia 17. Aí eu Tá, mando para vocês material também, né? Então tem textos do Lama, vídeos também para complementar. No caso agora são os 12 elos, né? A gente está olhando. A gente viu os 6 primeiros elos e hoje nós não vamos dar sequência, né? Pegar agora o sétimo elo para ler como a gente faz, né? Então, no geral, o nosso estilo a gente tem feito isso, as preces iniciais, faz a meditação e lê um capítulo do Lama. Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva, né? Vamos relembrar o que foi visto até hoje, tá? E aí na semana que a gente voltar no dia 17, daí a gente vai dar sequência nos outros 6 elos, né, da originação interdependente. A gente olhou os 6 primeiros e vai depois olhar os 6 finais, né, do 7 até o décimo segundo, né, do sétimo ao 12º. Então, é uma coisa importante para nós, a gente sempre fala isso, que frisa bastante, né, se ficar alguma coisa desses nossos encontros aí é que o Dharma se torne vivo na nossa experiência, né? Então, sempre a gente fala que é importante a gente ter a teoria, ter a compreensão, né, teórica, cognitiva, mas aquilo deve ser aplicado, né? Então, nunca a gente vai descobrir o sabor de uma fruta se a gente não provar. Então, é assim, né? Alguém pode descrever para nós, então a gente tem que experienciar tanto a meditação quanto os ensinamentos. Os ensinamentos, eles trazem para nós uma forma de apontar, de como ver a mente, de como proceder, de como manejar, né, de como gerir a mente. E aí a gente só vai saber se aquilo está funcionando ou não se a gente aplicar, tiver uma questão empírica, né, daquilo. Então, sempre lembrar daquele método, né, que a gente falou do pensar, contemplar, repousar, traz o texto, pega, lê um parágrafo que seja, e aí traz o contemplar, o quê? Que é assim, trazer exemplos, evocar situações que você vai linkar com aquela experiência, com aquele ensinamento, né? Então, pode ser com você, com alguém que você viu, alguma situação, para que aquilo, não, realmente isso daí acontece, eu estou vendo, né? E aí depois, pensar, contemplar, repousar e soltar. É a gente também não ficar preso num tipo de mente. Esse que é a questão maior, né? No budismo a gente procura repousar nesse espaço livre, que é o que a gente está buscando, na verdade, reconhecer e se familiarizar com ele. A meditação é um método que a gente usa na prática budista, né? É um método que o próprio Buda Shakyamuni usou e que muitos outros discípulos, né, foram usando geração após geração. Então, o Lama trouxe para nós, no início, esse panorama dos 6 reinos que a gente olhou,
como estilos, né, de aprisionamento da mente e que sempre há a possibilidade de reconhecer a liberdade nessas bolhas, nessas paisagens sutis que a nossa mente fica às vezes apegada. Esse que é o ponto maior. A gente não precisa, né, lutar, dissolver, explodir, né, a bolha da realidade que a gente está experienciando, mas a gente precisa clarificar aquela experiência. E aí a gente vai fazer isso com o aprofundamento da nossa visão, que vem através do estudo e da prática, da meditação. E quando que a gente vai ter um controle de qualidade bom? Vai ser quando a gente olhar no nosso entorno e a gente perceber que está reduzindo as tensões, reduzindo o julgamento e que está ampliando a receptividade, ampliando um bom coração, né? Se você está sentindo assim, você tem maior amorosidade, aquele reencantamento, como o Lama fala, porque a gente vai precisar, nós conversamos nas semanas anteriores, né? Ir além da questão da vacuidade mal-humorada, que a gente já conversou, né? Então, quando eu vejo os fenômenos e eu critico eles, isso é uma abordagem. Eu devo ver que os fenômenos podem me prender, né? É natural. Então, se eu chego num buffet e eu quero pedir, quero escolher comida saudável, mas aí no fim eu chego lá, pego comida gostosa, que não necessariamente é a mesma na minha mente, daí eu vejo o que que eu estou seguindo. E aí eu vejo como é que está o treinamento da minha mente. E a minha mente não é só o que eu penso, mas é como a energia se move dentro. Então, é lembrar isso, né? Então, eu posso ter compreensão das quatro nobres verdades, igual o chat GPT. Vai lá e repete aquilo. Mas ele não tem a experiência daquilo, de praticar aquilo e transformar a sua realidade, né? A gente estava comentando então que eu preciso olhar as experiências, as quatro nobres verdades na minha vida. Existe o sofrimento, ou melhor, existe a insatisfatoriedade, que é a melhor palavra para a gente traduzir dukkha. Insatisfatoriedade como? Eu estou sempre insatisfeito, onde quer que eu esteja, parece que eu preciso de mais. Ou eu preciso de mais carinho, mais amor, mais reconhecimento, ou eu preciso de mais dinheiro, mais status, mais fama, ou eu preciso de mais paz, mais isolamento, menos complicação, tá vendo? Sempre vai ter alguma coisa que parece que eu preciso. E isso é dukkha, isso é insatisfatoriedade. Daí eu vou buscar as causas. Quais são as causas? No geral, a gente confunde a causa com o sintoma. Então a gente olha como se fosse assim, a minha esposa, o meu chefe, a minha comunidade, os outros praticantes que eu convivo, todo mundo no entorno é o problema, entendeu? Eles que estão atrapalhando e estão fazendo eu buscar uma outra coisa. Daí quando a gente sente assim, ou a experiência, por exemplo, a minha situação no meu trabalho, sou eu que estou construindo, mas eu não vejo isso. Eu vejo que parece que vem de fora aquilo. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Nós estamos relembrando os quatro nobres verdades, que elas podem ser vistas de muitas maneiras. E o mais importante é a gente aplicar no nosso fluxo mental. Então, eu estou dizendo que a primeira nobre verdade, que educa, que é geralmente traduzida como sofrimento, nós vamos olhar como insatisfatoriedade, que eu sempre busco algo que parece que falta. E aí a nossa experiência é de como se tivesse uma pessoa sedenta tomando água do mar. E aí eu tomo água e aquilo sempre aumenta a minha sede. Nunca vai matar a sua sede. Aí eu vou ter que olhar a causa. Quando eu olho a causa, quando eu falo para as pessoas, mas por que que você está triste? Por que que você está angustiado? Por que que você está ansioso? A pessoa, o que que ela vai falar? Na hora, ela vai impulsionar a mente para alguma coisa externa, na verdade, vai olhar alguma situação. É o governo, é a polarização, é qualquer coisa. Eu olho para fora e eu aponto.
O que que é a causa do meu sofrimento? E isso a gente vai ver no budismo. Isso é apenas, vamos dizer assim, reflexo da nossa mente. E as causas verdadeiras, né, profundas da nossa experiência cíclica, vamos dizer assim, é a gente se construir como uma bolha. Então, a gente estar dentro da realidade, da paisagem, a partir da roda da vida, samsara. Quando eu lembro dos 12 elos lá, quando eu chego nos primeiros elos lá, quando eu opero a minha mente primordial, livre, por liberdade, eu escolho operar ela a partir de avidya, a partir da dualidade. Então, eu sinto que as coisas são separadas por liberdade, e aí eu me reifico naquilo. Lembra? Surgem as marcas mentais. Primeiro elo, a avidya, né? A dualidade, a não visão, né? A cegueira. Sinto que há um sujeito e há um objeto. É uma pessoa, uma identidade fazendo esforços para poder conseguir alguma coisa no mundo. E aí surgem samskaras, que são as marcas mentais, o segundo elo. Samskaras é sempre aquilo que eu me identifico. Depois de samskaras, a partir daquilo que eu me identifico, eu surjo como aquele que tem essas características. Eu pego as características, faço um círculo no entorno e digo: eu sou isso, eu sou esse ser que porta tais qualidades, tais características. Aí surge a sua identidade, que é Vijnana, o terceiro elo. Vijnana é a consciência dual. E aí, a partir daí, eu vou reificando. Cada vez mais são novas camadas que vão surgindo nos 12 elos. A próxima camada daí vai ser Namarupa, nome e forma. Eu começo a ter a aspiração de estabilizar a experiência de uma identidade que tem tais características. Uma Vijnana que tem samskaras, porque eu estou operando por avidya. Está fazendo sentido isso que nós estamos falando, pessoal? Então, nós estamos revisando, né? Olhando novamente aquilo que a gente passou agora nesses 2 meses e meio, 3 meses por aí, né? Então, depois vai vir Shadayatana, que são, que é o quinto elo, quando a gente vai olhar os sentidos, né? São 5 sentidos físicos mais o sentido abstrato da mente, o sexto sentido. Então, a gente vai perceber que a gente apreende todas as experiências como um filtro, né? E era bom lembrar que a gente ressaltou isso, que nós, na verdade, nós não estamos constatando a realidade, nós estamos construindo a realidade. Apesar da nossa mente ser treinada, condicionada, para dizer que eu estou, na verdade, constatando a verdade, os fatos. Os fenômenos são assim. Lembra disso que a gente conversou? E que daí os 8 bilhões de pessoas, cada um tem uma visão e acha que a verdade é aquilo que ele vê. Então, primeira coisa, a gente vai precisar ter um traquejo, né? Uma manha, vamos dizer assim, de perceber que aquilo que eu vejo não necessariamente é aquilo que é, né? A aparência e realidade, eles têm um gap ali que nós vamos ter que observar o que é que está acontecendo. Que a realidade, ela é coemergente, ela depende dos referenciais que eu adoto. Aí eu construo a realidade, e não eu constato a realidade através dos meus olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e a mente, né? O sentido abstrato da mente. Isso é um shift, né? Uma mudança. A gente vai dar uma guinada assim na nossa prática espiritual quando a gente conseguir incluir o papel do observador, que é isso que nós estamos tentando fazer. E a experiência em si não existe, né? Em si por si. Isso é a vacuidade dos fenômenos. Eles dependem do observador, de onde o observador está repousado. E aí ele constrói a experiência. É só a gente lembrar que cada pessoa que vai num filme, pode ser o mesmo filme, cada um constrói a experiência de uma forma. Cada um vai numa festa, né, num aniversário, e cada um constrói aquela experiência de um jeito. A pessoa vai no retiro e ela constrói de uma forma. Então,
É o mesmo retiro, é o mesmo lama, é o mesmo ensinamento, mas cada um vai construir de uma maneira aquela experiência. Então, a experiência em si não existe em si por si, ela só existe na coemergência com os meus samskaras, com as minhas marcas mentais. Aí, uma vez que eu tenho, então, avidya, primeiro elo, samskara, segundo elo, vijnana, terceiro elo, namarupa, quarto elo, shadayatana, quinto elo, eu vou, então, ter o contato, que é o sexto elo, sparsha, né? Então, daí eu vou, de alguma forma, encontrar, através dos sentidos, a experiência. E aí eu reifico, aí a coisa é real mesmo. Daí vai vir o sétimo elo, que é o Vedana, que é a sensação, especialmente do gosto ou não gosto, né? Aquele, então, o apego e a aversão, que é o que a gente tenta se libertar na nossa prática, quando eu deixo de reificar as experiências e eu começo a pelo menos abrir um pouco, flexibilizar. Isso é uma resiliência do praticante, né? Quando ele começa a perceber, ele não fica mais tão aguerrido, tão panfletário às suas visões, aos seus pontos de vista, ele passa a aceitar mais, né? Ele não chega tentando impor a sua verdade, a sua expertise, toda a sua bagagem. Quantos anos eu pratico, quanto eu já li, para onde eu já viajei, aquela coisa, a gente não tenta mais impor. A pessoa ela vai se dissolvendo a autoimportância porque ela vê que ela, na verdade, é uma teia. Aquilo não está separado, é uma interdependência, é um grande tecido que não está separado, entende? Então, o Lama falou jardim chamado Dukkha, a maneira como ele fala da primeira nova verdade, e ele falou da segunda nova verdade, que é onde nós estamos agora. No budismo, a segunda nova verdade, que são as causas do sofrimento, ela vem explicada através dos 12 elos da originação interdependente. E a gente olhou até o sexto elo. Depois vai vir, né, a terceira nova verdade, que é a cessação do sofrimento, que é a boa nova do budismo. A gente pode cessar o sofrimento, ele é passível de ser ultrapassado, não é alguma coisa estanque, que não tem como, o nosso mundo é de sofrimento e ponto final, não é isso, né? E a quarta nova verdade é o caminho que leva a essa cessação, né? Como é que a gente consegue chegar nesse ponto? Daí o Lama vai explicar para nós evitar as ações negativas, a motivação, evitar ações negativas, produzir ações positivas e dirigir a própria mente, né? Um resumo assim, né, do nobre caminho óbvio. Daí ali depois ele vai descrever mais Prajnaparamita, a coemergência, ele vai descrever também as cinco sabedorias, então como é que a gente vai se mover a partir dessa compreensão, né? Então, isso é um apanhado geral, né, da nossa conversa, do que a gente tem conversado aí nos últimas semanas, acho que foram 12 ou 13, eu não me lembro agora, mas é mais ou menos isso, os 3 meses aí que a gente tem olhado juntos, né? Então, quem puder, né, estar com o livro é sempre bom, olhar os capítulos, pode rever, né? Você sentir que é o caso, essas 2 semanas, leia de novo, do começo até agora, onde a gente está na metade dos 12 elos. E a gente também tinha trazido à tona como é que eu praticaria os 12 elos, né? Então é possível fazer isso como uma prática mesmo. Então a gente faz a motivação, faz as preces iniciais, faz um pouco de shamatha, e depois você pode, como é que eu vou dizer assim, contemplar os elos, os 12 elos. Pode fazer dessa maneira, né? A gente está vendo os 6 primeiros que a gente olhou junto, então olhar esses 6 primeiros elos. Pode fazer um resumo, né? Em casa, pega um papel e coloca lá. Você sabe os 6 elos? Então, os 6 primeiros elos, anota o nome e uma frase só para você lembrar. E aí, aquilo você vai tentar trazer exemplos da tua vida. E isso vai, vamos dizer assim, pode ser a mesma experiência que ela vai se, como é que eu vou dizer assim, articulando
até chegar no sexto elo, para dar essa sensação de concretude na realidade. Bem, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma colocação? Eu quero, Gabriel. Pode falar, Dani. Quando você estava falando sobre a segunda nobre verdade e a causa de Dukkha, né, da causa da insatisfatoriedade, ela ser interna e ser ligada à vidya, né, esse estreitamento de visão, eu queria te perguntar se essa causa, que é a segunda nobre verdade, se nos 8 pontos do Prajnaparamita, se isso é a causalidade do sétimo item, ou se não tem nada a ver. No sétimo item dos 8 pontos que você está falando, é isso? Nos Isso. 8 pontos, quando o Lama fala de causalidade, é que ele fala que aquilo tem um modo de operar, tem uma causalidade. Vamos dizer assim, dentro do jogo, do tabuleiro, tem uma causalidade, entende? Tem regras, tem uma forma de operar aquilo, tem uma causa e efeito. Isso é a causalidade que o Lama fala lá nos 8 pontos. Ele não está dizendo das causas, né, da segunda nova verdade, as causas do sofrimento. As causas do sofrimento é o nosso apego, é a fixação lá dos três animais. Lembra do centro da roda da vida? É o javali, que é uma identidade fixada, é o galo, que é uma atividade incessante para que aquele javali se sustente, e aí é a raiva, a energia de defesa, que é simbolizada na cobra. Isso é a causa do sofrimento, a essência ali, né? A partir dali surgem as emoções perturbadoras, os clashes, e daí vou ter aflições em relação às situações, né? Mas é porque eu estou apegado dentro daquela perspectiva. Isso, vamos dizer assim, em cada paisagem surge uma causalidade, entendeu? Então, por exemplo, ó, se eu estou no reino dos deuses, tem um tipo de causalidade ali dentro. Se eu estou no reino dos infernos, tem um tipo de causalidade. As coisas têm, vamos dizer assim, tem causa e efeito. O karma está Meio, operando quando a gente põe em meio, ação algo, né? Agora, meio que aquilo que é o modo de justifica, operar a mente que ele está dizendo. Pode falar, Dani. que é como se fosse o que justifica, a causalidade seria aquilo que justifica aquela ação, ou aquela modo de operação da Isso, mente. isso. O que que faz, como é que aquilo se torna um sentido de fazer? Se eu estou numa paisagem, né? Então aquilo faz sentido fazer. Por exemplo, quando a gente comentou já isso, se a gente volta na casa dos pais, ou a gente volta na nossa cidade natal, e aí aquilo retorna um tipo de mente. A pessoa parece que às vezes fica até mais adolescente, ela volta às identidades como ela era antes. Dá para entender isso? E daí isso é uma causalidade que opera, uma paisagem sutil que faz a pessoa surgir daquela forma. Aí, se a pessoa vai no retiro, ela vai ficando meio santa, meio, né, tudo sagrado, vai ficando uma coisa meio, né? Então, isso também é uma paisagem sutil que está surgindo. É como se fosse um Brahma Vihara, assim, é um céu de um praticante. E daí as pessoas falam baixo, elas são mais centradas, elas, né, têm mais prática, elas vão manter a plena atenção. E aí você vai construindo uma paisagem, se a gente se sente dual nesses espaços, né? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Pergunta? Ou pode falar, Pedro. Boa noite. Eu fico em dúvida, às vezes, se esses elos, né, se eles dizem respeito a mim, assim, a minha identidade que está surgindo e morrendo,
ou se são as outras coisas, né? Por exemplo, nome e forma. É o meu nome, minha forma, das identidades que surgem, ou é o nome e forma daquilo que eu estou vendo como um objeto, assim, né? Fora. É ambos, né, Pedro? Então, tudo aquilo que eu puder nomear, nome, forma, então é isso ali. Quando eu consigo discriminar, né, discernir algo no espaço, daí eu sinto que aquilo é algo separado. Daí eu imputo o valor de ser separado e eu nomeio aquilo, aquela forma, entendeu? Então você surge como uma identidade. Aí você é o Pedro. Aí tem um nome, tem uma forma. Cada coisa que vai surgir no seu entorno, tudo que você olhar aí, ou mesmo que você olhar no sonho, ou que você olhar na meditação, e que você puder discernir, de você puder circular em volta, entende? Você vai dizer que aquilo é um nome, é algo que eu vou me relacionar. Daí esse nome eu imputo um valor, e a forma é a maneira pela qual eu me relaciono com aquilo. Então, por exemplo, vamos dizer assim, universidade. Aí eu posso pensar isso como um nome. Aí eu penso num espaço, posso pensar num prédio físico. E aí eu vou gerar uma forma, como é que eu relaciono com aquilo? Ou eu posso pensar no templo. O templo é um nome. E aí eu vou me relacionar com ele com ele vai ser uma forma que surge para mim de uma certo jeito. Para cada pessoa surge de uma forma diferente, né? O mesmo fenômeno, vamos dizer assim, né? Então, o templo não surge para todos da mesma forma. Então, isso eu estou dizendo que é a experiência dual que eu construo, né? É, Faz sentido isso, Pedro? Como se fosse um rótulo, né, Gabriel, que a gente coloca nas coisas assim, né? É uma boa palavra, rótulo. Eu É, rotulo as experiências. ótimo, né? A gente Isso. está na meditação, daí já vem a dor, a gente rotula a dor, daí a gente já sabe como reagir com aquilo. Então, quando a gente começa a tirar os rótulos, vai dissolvendo um pouco aquilo que a gente, a forma que a gente costumava lidar com aquela mesma situação, aquele mesmo fenômeno, né? Isso aí, Holanda. De alguma maneira, a gente está flexibilizando a nossa rigidez. É isso. A gente está se tornando mais maleável com a compreensão do Prajnaparamita, por exemplo, da coemergência, com a compreensão dos 12 elos, com a própria chamata, você já consegue não reagir, não ser responsivo. Aí já está mudando a maneira que a gente se relaciona com as formas, com os rótulos. Porque na perspectiva do budismo, né, do próprio Dzogchen, assim, da sabedoria primordial, tudo é um espaço aberto, livre, e que aí você vai começar a rotular as experiências. Isso são as fabricações, as conceituações. Eu olho tudo e começo a nomear. E esse nome, ele vem, não é só um nome, um rótulo, ele imputa uma energia que a gente vai se relacionar com aquilo. Quando surge aquele fenômeno, eu me relaciono de uma forma, como se a energia ela surgisse assim na mesma hora, quando eu vejo aquele fenômeno. E eu rotulo. Pense assim, sei lá, pensa na imagem do Trump. O que é ele para você? Aí vai ser um rótulo que eu estou imputando. E aí, como é que a energia surge para você? Aí você vai pensar em qualquer líder, você vai pensar em qualquer situação. Agora eu vou falar Dalai Lama. Pensa o Dalai Lama. Ele também é um rótulo. Você também imputa um valor. E quando você lembra dele, surge uma energia em você, que parece que vem dele. Dá para entender? Então a gente vai precisar se emancipar no ponto da nossa energia ter uma autonomia, independentemente se é positivo ou negativo.
A nossa energia vai ter que estar estável e observando que ela que está se construindo e que não vem de fora, até com o lama, por exemplo, né? A gente vai ter que ver o lama como esse mesmo natureza búdica de tudo, como eu vejo qualquer outra coisa, né? Há uns 20 anos atrás, eu me lembro um amigo falando assim, não, a gente tem que ver o Dalai Lama igual a gente vê o Fernandinho Beiramar. E é difícil, de repente, você ouve uma coisa dessas, você sente assim, né? Meio estranho. Mas dependendo da onde a pessoa está olhando, isso faz sentido. No sentido convencional, claro que não, não é a mesma coisa. Um gera benefício, o outro gera prejuízo, sofrimento, assim vai. Mas se você quiser olhar pela perspectiva da natureza primordial, tudo é manifestação dessa natureza. Então você vai ter que ter essa liberdade também, né? Sempre bom também lembrar, gente, quando for fazer a prática, lembrar das imagens. As imagens também têm um sentido do Lama ter colocado no livro. Lembra, né? Então ele colocou no Avidya, ele coloca lá o cubo. Lembra da experiência do cubo, né? O cubo são riscos que na verdade se formam um hexágono, se eu for olhar de uma forma, e daí eu posso olhar um cubo visto de cima, um cubo visto de baixo, duas experiências de cubo que na verdade não estão na folha. A folha é duas dimensões, né? E o cubo tem três dimensões, então a profundidade não está ali no objeto. Está na minha experiência. Então, eu construo o cubo. Eu não constato o cubo. Lembra? Parece que a gente, quando olha as coisas, a gente está constatando as coisas, mas a gente está construindo. E o cubo é uma chave para esse tipo de contemplação. Daí você tem que pegar essa mesma contemplação e colocar em todos os fenômenos. As pessoas com quem você convive, você mesmo, quando você se olha no espelho, quando você vê seu filho, vê sua mãe, vê seu irmão, vê todos, né? Como é que você se vê e se vê na pessoa? Como é que você constrói aquela experiência? E são os caras, marcas mentais, né? Como é que eu surjo e aí eu escolho certas marcas? Como é que elas passam a fazer sentido para mim? E aí, como é que eu vejo a vacuidade, a liberdade naquele fenômeno? É lembrar, 10 anos atrás, eu tinha outras concepções, ou 20 anos atrás. Daqui 10 anos vão ser outras ideias, não é? Outras marcas. Então, eu vou mudando. Quando eu era adolescente, tinham outras marcas que faziam mais sentido para mim, e que eu me apegava àquilo. Eu me super identificava, eu me fundia, como se eu sou isso, entende? Parece que está na minha veia, está no meu sangue. Aí eu vou tendo que ver as experiências. Então, eu Diga. gostava de comentar que é bem interessante, né, que é esse quarto elo, né, porque, assim, sempre que nós nos deparamos com algo novo, né, a gente precisa de dar, de se identificar se for um objeto, né, ou uma situação, uma experiência, né, e nesse sentido, né, tudo que a gente se depara pela primeira vez, pela primeira vez é mais interessante, né? Porque a gente vai estabelecer uma relação de achar interessante ou não, ou indiferença, né? Então, nesse sentido, todas essas experiências do nosso contacto com esse primeiro, pode ser um objeto, uma experiência ou uma manifestação mental, isso em si é a forma, né? E então, e aí surge.
surge essa necessidade de nós, como identidade, de darmos o nome para aquilo. Então é sempre assim que acontece, né? E é, e é interessante, né, que quando isso se dá, é, enfim, já se estabelece um tipo de prisão, né? Porque a gente se relaciona com aquilo de uma forma em que, é, é, se- seja porque a gente gosta, porque a gente não gosta, porque a gente é indiferente, nós perdemos a liberdade porque a gente não consegue mais ver aquilo do jeito como realmente é. Não sei se está fazendo muito sentido, né? Mas é só para perceber como os elos nos prendem à roda, né? Então, assim, é a nossa relação com toda a forma que nós nomeamos, podem ser experiências, para qualquer fenómeno, interno ou externo. Em si, a da forma como a gente se identifica com isso é garantia de sofrimento. Porquê? Porque a gente não está vendo aquilo como realmente é. Porque a Então, gente eu, cristaliza, né, Miguel? Parece que a gente fixa aquilo como se fosse uma foto. A gente é, cristaliza aquela experiência e não vê que aquilo está sempre mudando. Tem impermanência, tem uma liberdade, e ele pode surgir de outras formas, de muitas formas. Só que daí parece que eu cristalizo, eu congelo, e a pessoa tem que ser sempre daquele jeito, a situação tem que ser sempre daquela forma. E aí, quando eu chego para me relacionar, eu tenho que me relacionar daquele jeito, daquela forma. E aí, às vezes, a pessoa mudou, às vezes a situação mudou. Entende? Daí é claro que vai surgir a expectativa e a frustração junto, e o sofrimento subsequente, né? é como se a gente perdesse a liberdade, né? A gente perde a Isso, liberdade diante da nossa fixação, né? E a gente nem percebe que somos nós que estamos fixados a isso, né? E que a gente podia simplesmente abrir o olho, né? Ver de uma forma mais ampla e soltar. Soltar. Mais interessante, assim, é entender que aquilo que nós estamos fixados não tem a realidade que aparenta ter. Aquilo é uma aparência e que nós nos fixamos, estamos a dar realidade para ela, quando ela é apenas uma construção, como você estava falando. É só que nós não temos essa habilidade de olhar para aquilo como sendo uma construção. Nós olhamos para aquilo e reificamos a experiência e nós atestamos aquilo como sendo absoluto. E isso é tão estranho, né? Porque nós olhamos assim para esse aspecto da impermanência, olhamos para o sol, olhamos para o cosmos e a gente sabe que nada daquilo tem permanência. Tudo aquilo vai se dissolver, né? Como todas as experiências e tudo que a gente entra em contacto, mesmo que aparente ser é, real e absoluto, aquilo aparece, dura por um tempo e some, deixa de existir. é o Isso é muito, natural, é. muito curioso. A gente devia olhar sempre para as coisas, situações, fenómenos internos ou externos, com esse olhar de entender que aquilo não tem existência inerente. Nós precisamos ver aquilo como sendo temporário, provisório, né? É, eu fico pensando, né? Como é que a gente, por liberdade, a gente larga a mão da nossa liberdade, né? Como é que a gente faz esse. A gente se engana, né? Tipo assim, a gente tem liberdade, a nossa natureza é livre. Mas por liberdade, a gente opta por abrir mão da nossa própria liberdade, entende? A gente opta por ter uma identidade e por construir a experiência a partir dos 12 elos, a partir da roda da vida. Então, isso é incrível, como é que a gente faz isso, né? Agora, esse é um ponto também que é difícil, Miguel, que a gente vê, né, nos praticantes, nas próprias pessoas, assim, no mundo, né, que a gente convive, que é como estar livre de uma identidade sem se sentir assim no limbo, sem se sentir assim, sabe? Sem sentido, uma coisa meio, né? E agora estou flutuando, estou meio sem chão. Então muita gente sente isso. Às vezes, por exemplo, a pessoa que é demitida, a pessoa que separa,
a pessoa que morre um ente querido, a pessoa que passa alguma situação, morre um filho, passa uma situação que tira o chão dela. Aí ela fica estranha, ela fica meio num limbo, ela não sabe mais quem ela é, como ela se define. Então tem uma sensação de que tem um apego ao apego, um apego à identidade, de ter identidades. Nem é tanto uma identidade em si, mas é assim, cara, se eu ficar sem nenhuma identidade, parece que a vida tá meio sem sentido, perde o valor, fico meio estranho. Não sei se eu estou falando uma coisa que para vocês está fazendo sentido. Talvez lá, em algum momento, você ficou aberto, assim. E aí dá uma estranheza desse espaço aberto, que não tem muito referencial. Como é que eu vou fazer agora? Daí você procura engatar a tua mente em algum tipo de coisa, se engajar. Aí eu vou prestar um concurso, aí eu vou arrumar uma namorada, aí eu vou arrumar um filho, eu vou arrumar um pet, qualquer coisa. Tipo, a pessoa Preencher precisa o surgir espaço, né? como uma identidade, né? Isso, Daí parece que isso que aí, você pô, pronto, agora eu tô, meu sentido de estar vivo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Parece que a gente tem uma sensação de estar vivo quando eu estou operando a partir dos 12 anos. Olha que loucura. Porque eu busco uma coisa assim, meio, sabe assim, a minha vida está muito monótona. Eu quero emoção, eu quero, sabe, entretenimento, eu quero um objetivo, eu quero alguma coisa assim que as pessoas sentem, sabe? Isso que você está Né? trazendo me faz lembrar um pouco essa colocação que a Dani fez no início sobre as causas do sofrimento, né? E eu fiquei pensando aqui para mim assim, como é que a gente pode entender o que é que são as causas do sofrimento, né? Porque não é assim muito fácil a gente até explicar isso de uma maneira que fique claro, né? Mas eu entendo assim, é, todas as nossas experiências de sofrimento, e todos nós experimentamos sofrimento, e eu todos os dias experimento algum tipo de sofrimento, né? Então, assim, é, a gente precisa se dar conta, né, de que esse sofrimento que nós experimentamos, nós temos uma tendência sempre a apontar o dedo a alguma situação externa, alguém, como você comentou logo no início, falando, né, que é, é, a gente sempre aponta o dedo para quando briga com a ex ou com o chefe no trabalho, ou, enfim, sempre a gente acha que alguém é o responsável pelo nosso sofrimento. Então, no budismo, nós aprendemos a deixar de ver isso como sendo assim, né? Porquê? Porque, embora alguém possa acionar certas energias em nós, o que nós fazemos com isso está dentro de nós. Então, quando a gente experimenta sofrimento, somos nós os responsáveis. Nós somos agentes diretos sempre em qualquer situação que vai nos trazer sofrimento. Nós estamos envolvidos, né? Agora, quando a gente entende que nós somos eh, os únicos que pode transformar essa experiência e desconstruir o sofrimento, isso é muito interessante, né? É isso que o budismo nos ensina, que é o terceiro elo, que a gente entende, se entende bem se entende bem o sofrimento e entende as causas, a gente sabe que o sofrimento pode cessar, porque a gente entende quais são as causas. E as causas, é preciso a gente ter essa clareza de que as causas de sofrimento, elas surgem dentro de nós por causa das nossas estruturas kármicas, que nos fazem crer que a situação ou o sofrimento surge devido a alguma situação externa, quando se dá sempre dentro da nossa mente. É muito curioso isso. É aquela coisa que o Lama traz do jogador, né? Tem o tabuleiro e daí tem o jogo. E a pessoa, ela se perde, ela esquece que foi ela que escolheu entrar naquele jogo, que por liberdade ela opta em entrar naquela bolha. E aí, quando ela entra na bolha, ela se torna o jogador. Aquilo fica muito forte, muito sério, muito real. Então, eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, parece que é uma coisa assim, eu não estou existindo. Então, aí surge os 12 elos, surge os três animais. Eu tenho que fazer alguma coisa. E para esse jogo é qualquer coisa, gente. É um relacionamento, é um trabalho,
é uma religião, é qualquer coisa. Porque daí eu vou surgir dentro de uma identidade e eu vou esquecer que eu entrei ali por liberdade. Eu podia entrar ou não naquilo. Eu resolvi entrar. E aí eu tenho que guardar essa liberdade. Eu posso seguir com aquilo ou não, não é? Daí, se eu abro, tenho essa amplidão, aí, por exemplo, em termos de metas, em termos de resultado, você vai ficando livre daquilo. Porque se o nosso maior sofrimento é a gente ficar apegado ao fruto das nossas ações, que a gente faz algo e a gente espera que aquilo dê algum tipo de resultado. E a gente não sabe. É uma ilusão de controle. É como se fosse assim, ó, como se eu já tivesse certo que o que eu faço vai repercutir de uma certa forma. As pessoas no entorno vão entender aquilo e aquilo vai reverberar e aquilo vai prosperar num certo sentido. Mas eu não tenho como controlar isso, porque se a gente perceber que a vida é interdependente, são inúmeros fatores, é multifatorial. Não tem como falar que é uma coisa unicausal. Dá para entender? O que a gente consegue fazer sempre é ajustar a nossa motivação, gerar um bom coração, uma mente cada vez mais aberta e um coração mais afetivo, caloroso, aceitando, né? Compreendendo os seres, sendo amoroso com eles. E que Mas nós como os mesmos. seres vão reagir, não tem como, né? A gente não sabe como vai ser. Desculpa, Miguel, pode falar. Eu disse que nós mesmos também, né? A gente ter essa atitude amorosa, né? Carinhosa com nós mesmos também, quando a gente Isso passa mesmo. por dificuldades, né? A gente precisa de se olhar e de se acolher, né? Ter Isso mesmo. autocompaixão. Autocompaixão, isso mesmo, Miguel. Essencial também, hoje em dia, assim, porque às vezes a gente é o algoz de nós mesmos, assim, a gente tem que realmente ser amoroso, ser compassivo, né? E eu Isso é acho um que é muito curioso perfeccionismo, quando né? o Lama Pode traz falar. essa linguagem de ter esse julgador, né, o Yama, né, que quando a gente passa por situações difíceis, né, tem esse Yama que fica sempre apontando o dedo para nós, né, e você não, você é assim, você é assado, e você merece, você não vale nada, assim. Tem um julgador e é isso que a gente precisa de olhar, quando isso acontece, é preciso a gente olhar e perceber que não precisamos de dar importância a essa voz, né, que nos está esmagando, né? A gente, se nós nos acolhermos, sabemos que aquilo é uma manifestação mental e que vai passar, né? Vai passar. Isso é uma coisa interessante de fazer quando nós experimentamos dificuldades, né? Quando a gente enfrenta adversidades, a gente precisa de ter essa clareza, esse discernimento de ser paciente, né? Vai passar. Agora estou assim, amanhã vai ser melhor. Está tudo bem. A gente não precisa de se afundar ainda mais dentro da nossa miséria, né? A gente pode assim olhar, vai passar. Assim, só ter essa certeza, né, já pode ajudar ou atenuar um pouco essa pressão, né? E porque o interessante é a gente, quando a gente descobre que nós mesmos temos, então, como eu falei antes, essa responsabilidade, né, sobre o sofrimento que nós experimentamos, né? Se nós tivermos essa clareza e se a gente parar de achar que alguém é culpado, fica mais fácil da gente lidar com isso, porque aí somos nós. Nós trabalhamos com aquilo que temos, né? Começamos a trabalhar com nós mesmos a partir do estado em que a gente está. Abandonar aspiração por controle e aspiração de perfeccionismo, de querer saber tudo, de tudo vai estar pronto, né? A gente já sabe, eu já tenho as respostas e tudo está perfeito da maneira como eu compreendo. Não, é uma abertura e tem uma confiança também, que a gente está fazendo o nosso melhor. A gente procura oferecer o melhor que a gente tem, né? Que é aquilo dentro das nossas possibilidades, né? A gente tem uma história, a gente tem uma bagagem, a gente tem qualidades, a gente tem limites, né? Tem dificuldades. Isso é o nosso desafio como praticante.
Por isso que a autocompaixão é muito importante, porque ela dissolve essa pegada do yama, né, do julgador interno, que às vezes a gente fica querendo ser o caminho da perfeição, né, como o Lama fala, que a gente busca uma identidade perfeita, final, dourada, que é a identidade iluminada, que nunca vai surgir. Isso não existe. Não é que o Buda tenha se iluminado no sentido individual, separado, como uma bolha, então ele ficou poderoso, brilhante, dourado, né? Não é isso. É ele que dissolveu o engano, na verdade. É aquele exemplo lá da corda e da cobra. Ele parou de achar que a corda era uma cobra. A gente ainda olha para a corda e acha que ela é uma cobra. Entende? Então é isso, não é que ele criou uma outra coisa. Ele dissolveu o engano, dissolveu a vidya, que nós vamos ver depois. Se a gente está vendo no sentido, né, do primeiro ao 12º, depois do 12º para o primeiro, é a forma da gente ir dissolvendo nossos enganos. O início é principalmente reduzir as emoções perturbadoras, reduzir o impacto negativo, o prejuízo, né, o malefício que a gente causa quando a gente é muito autocentrado. Depois a gente vai conseguindo refinar a nossa percepção e removendo os obscurecimentos mais sutis, que são cognitivos, que é quando eu construo a minha identidade, o meu jogador, e eu quero ganhar, e daí eu sofro, né? E daí parece que é só quando eu ganho que eu fico feliz, que são as 8 preocupações mundanas lá, né? Eu gosto de ganhar, não gosto de perder. Eu gosto de ser feliz, não gosto de ser infeliz. É sempre apego e aversão, né? Eu gosto de ser elogiado, ter muitos likes, muitos seguidores, e eu não gosto de ser criticado, né? Ser cancelado. Aí eu gosto, né, de ser famoso e não gosto de ser ignorado. Então, é isso que a gente vai olhando, vai vendo, né? Então, sempre que eu conseguir retomar essa possibilidade de reconhecer um estado mais amplo, que na verdade aquilo é só uma possibilidade. Existem muitas maneiras de se construir, eu consigo respirar melhor. E tá tudo bem. Então, Shamatha já me ajuda a dar uma estabilidade e não ser tão responsivo àquela bolha. Isso eu já diminuo a pegada do samsara. Depois eu posso fazer Metabhavana, que é uma maneira sutil também de transformar as energias internas, transformar a paisagem sutil. Se eu começar a conseguir olhar para todo mundo e desejar que todo mundo seja feliz e livre, todo mundo. Como a gente falou lá, o Dalai Lama, o Fernandinho Beiramar, o Trump, o Putin, o Lula e o Bolsonaro, todo mundo. A sogra, entende? E o chefe, todo mundo merece ser feliz e merece se liberar do sofrimento. Até que isso surja como um quentinho no coração, como alguma coisa verdadeira que mobiliza a nossa energia. Se realmente não faz sentido que o outro sofra, para que mais sofrimento? Independentemente de como a pessoa pensa, de como ela se manifesta, que ela se libere daquilo, que ela se libere do sofrimento, né? Que ela possa se manifestar de uma maneira mais livre, mais sábia, mais lúcida, mais compassiva, mais amorosa. Aí a gente começa a olhar assim para todos os seres, é isso que a gente aspira, inclusive para nós mesmos. Quando a gente se olha no espelho, se sente um loser, se sente horrível, credo, tudo que eu fiz na minha vida não deu em nada, o que que eu estou fazendo? Olha o fulano, onde ele está, olha como ele está bem sucedido, olha onde eu estou agora. Quando surge esse tipo de comparação da sociedade convencional que está lá, que é impossível saciar, vocês já sabem isso, né? Até o cara mais milionário, ele está infeliz, porque tem outros bilionários que são mais ricos que ele, que são mais bem-sucedidos, que são mais bonitos, que são mais famosos, que são, seja o que for. Então a gente precisa soltar isso também e recobrar essa lucidez, esse centramento de que vamos gerar bodhicitta, o espírito do despertar,
a aspiração de me libertar desse sofrimento e com isso reverberar de uma maneira positiva para os seres, ajudar eles de verdade, como eu puder, dentro dos meus meios hábeis, se eu puder dar uma balinha para uma criança e que aquilo leve ela à iluminação, tá ótimo. É assim que eu aspiro. Que eu puder ajudar as pessoas dentro dos seus contextos, dentro daquilo que eu tenho de possibilidade, eu ajudo. Mas eu sempre mantenho o fio do Dharma, que essa pessoa se liberte, que em algum momento eu tenha um meio hábil de fazer ela ver a realidade tal qual ela é, e que eu possa ver isso sempre, que eu possa estabilizar minha visão e repousar nesse espaço de liberdade que é lúcido e compassivo inerentemente. Aquilo está sempre disponível para nós, né? Tá bom, pessoal? Então vamos fazer um pouquinho de silêncio e aí a gente faz a nossa dedicação. Mais uma vez, encontre essa posição confortável. Faça algumas respirações profundas, conscientes. Vamos aproveitar esses instantes finais, o silêncio, todo e qualquer mérito que a gente tenha gerado nesse nosso encontro, nessas reflexões, da harmonia, toda a serenidade, toda a paz interior, que isso possa reverberar para todos os seres. A gente aspira que todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres do sofrimento. Que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Que todos se liberem completamente de suas estruturas kármicas, negatividade, ignorância e manifestem lucidez de forma natural e instantânea. Que todos sejam verdadeiramente capazes de ajudar aos outros. Encontre nisso sua fonte de alegria e de energia. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer. Possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Padan Jumene Jimbo Tempa Yuri Ne Padan Tempa Zimpe Chebu Nanku Senjat Senten Jurchi Dusun Sanje Guru Rinpoche No Drukunda Dewa Chenpo Jambache Kunsan Dudun Drakpo Sam Solan Dem So Jinji Lam Tu So
Kinam Sangwe Barjinji Wadan Sampalum Jitru Parjinji Lo Om Ha Vajra Guru Pema Siddhi Om Ilok Josum Ring Luchizam Ling Sasum Champar Bel Rojo Josun Nam Wadan Midrau Dusun Geleng Show. Muito obrigado, pessoal. Valeu pela presença. Boas semanas aí. A Boas gente vai se férias, falando. Adeus. Boa Obrigado. Obrigada. sorte. Boas Valeu, férias. Mas, gente. Obrigado. Boas tchau. Tchau. práticas. Tchau. Tchau, Até. até mais. Tchau, tchau.